Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto, bom dia, ouvintes. No estúdio temos o apoio do nosso colega estudante de Departamento de Física da UFRR, Leonardo Paixão. Na direção do Núcleo de Rádio e TV Universitária, colega Felipe Reis. Hoje no programa iremos conversar com o pesquisador do INPA em Roraima, Reinaldo Imbrósio Barbosa. Vamos tratar de dinâmica de ecossistema, focado em fluxo de carbono. Bom dia, Reinaldo. Seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, professor. Reinaldo, a ideia do programa é fazer divulgação científica. E é interessante a gente entender como foi o processo de formação do pesquisador. No teu caso, você é formado em quê? Fez mestrado, doutorado? Em que? Conta pra gente tua formação na área de ciência. Eu comecei em 1981, no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me formei em 84 e logo em seguida vim para Roraima. E aqui chegando, entrei na Secretaria de Agricultura e logo em seguida nós conseguimos montar o Museu Integrado de Roraima de 1985, que foi fundado em 13 de fevereiro de 1985, e eu fui um dos cofundadores, junto com outros colegas que nem mais aqui estão atualmente. Vocês já tinham acervo para criar o museu ou aumentaram esse acervo? De onde veio o acervo inicial do museu? Existe alguma coisa antes? Nós vamos precisar de outro programa para falar desse acervo, porque demanda de uma história bem longa, que foi ainda do Departamento de Cultura do antigo território federal de Roraima, que hoje não existe mais, mas aquele pequeno acervo do Departamento de Cultura foi todo incorporado ao então Museu Integrado de Roraima, e eu fui um dos cofundadores do museu. Professor, antes do senhor continuar falando de sua formação, o senhor disse que é engenheiro florestal. Acho que é o nosso primeiro engenheiro florestal aqui no nosso programa. Fala um pouquinho antes de seguir adiante. O que faz um engenheiro florestal, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco? Luiz, rapidamente. Que pergunta fantástica a sua. Inclusive, eu acho que foi a primeira pergunta que me fizeram dos últimos 33 anos que eu estou aqui presente. O florestal, ele trabalha com uma série de atividades, mas as principais deles são manejo de florestas plantadas e não plantadas, naturais, e a parte silvicultural, o corte da floresta. E tem uma outra coisinha que na época da minha formatura quase ninguém falava, que era a ecologia florestal, e que hoje tomou um vulto impressionante, imenso, por conta do tal do aquecimento global, por conta do impacto e da condição da floresta absorver carbono da atmosfera. Esse manejo de floresta quer dizer então que o maior empregador do engenheiro florestal são as madeireiras? Também são, mas não somente eles. As madeireiras deveriam contratar o engenheiro florestal para fazer um corte limpo, um corte tranquilo, um corte seguro. Mas por não contratar, o que acontece? Você acaba fazendo o sistema de exploração florestal, muitas das vezes indevido. Empobrece a floresta, degrada a floresta, e no final das contas você tem uma floresta degradada, com baixa riqueza, e que provavelmente vai ser tomada pelo fogo. Esse é o grande problema de você não contratar um engenheiro florestal para fazer atividade florestal. Olha a importância do profissional. E o engenheiro florestal teve uma formação científica, não é isso? Sim, com certeza absoluta, formado numa universidade. E aí você faz engenharia florestal, vem para Roraima? Pois é, cofundamos o Museu Integrado de Roraima e mais para frente entrei no mestrado a convite do INPA. Então o que aconteceu? O mestrado e o doutorado foi feito na base no curso de ecologia do INPA. Nesse curso de ecologia do INPA... O senhor trabalhou com o que no seu mestrado, professor? Nesse curso de ecologia do INPA, tanto no mestrado, tanto no doutorado, eu trabalhei com dinâmica de ecossistemas, com especial interesse no fluxo e no estoque de carbono de sistemas florestais. Evidentemente, existem vários trabalhos associados a isso. Luiz, quando tu fala do meu mestrado, no meu mestrado eu trabalhei com a mesma coisa, dinâmica de ecossistemas, com a ênfase no estoque e no fluxo de carbono, só que direcionado às áreas desmatadas. E trabalhei na região do Apiaú, que era uma região, naquela época, muito atingida por desmatamento, e hoje mais ainda, ok?
O que é que você trabalhou no mestrado especificamente? Como era a alteração de carbono por causa do desmatamento? Explica para os nossos ouvintes o que é isso e o que é que você trabalhou, o que é que resultado você chegou no seu mestrado. E digo mais, professor, fala um pouquinho do seu trabalho no dia a dia da pesquisa, ou seja, como é que o senhor fazia suas coletas, suas medidas? São duas coisas diferentes, vou tentar primeiro procurar responder o Roberto e depois o Luiz, vamos lá então. Então, no meu mestrado diretamente, nós temos uma pergunta bem interessante. O que acontece com o estoque de carbono depois que a floresta é desmatada? Então, para onde vai aquele carbono depois que a floresta é desmatada? Isso é uma conta de subtração e uma conta de adição. Então, quando você tem a floresta, você tem um total de carbono. Vamos dar um exemplo bem simplesinho para o ouvinte. Vamos supor que naquela floresta existissem 100 toneladas de carbono por hectare. Para esclarecer nosso ouvinte, como é que eu meço essa quantidade de carbono na floresta? Qual é a técnica? Vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu só finalizar a pergunta e depois a gente fala o método, a técnica. Então, vamos supor que naquele hectare, naquela área, existem 100 toneladas de carbono. Quando é desmatado, o que acontece? Primariamente, retira-se a madeira comercialmente viável e vai para a cidade, para a serraria e transforma isso em madeira para você comprar no comércio. Você já extraiu, então, uma quantidade de carbono qualquer ali. Depois essa floresta vai para o chão e é queimada. Quando ela é queimada, o que acontece? Parte daquela fumaça que você vê quando queima é CO2, ou carbono. Por isso que eu falo que eu trabalho com dinâmica de ecossistemas com ênfase nos fluxos de carbono e nos estoques de carbono. Porque eu meço exatamente aquilo, o que vai para a atmosfera, o que entra de forma líquida na atmosfera. E meço também o que fica na forma de carvão, que é um estoque de carbono de longuíssimo prazo. Aquele carvão que é formado com a queima da floresta, vira, no final das contas, um estoque de longo prazo, de 100 a 1000 anos. Esse carvão foi incorporado ao solo? É incorporado ao solo, na coluna do solo. Nós já encontramos carvão até 8 metros de profundidade. Evidentemente que não é o carvão produzido na era moderna, mas é o carvão produzido nos paleofogos, no Holoceno. Só uma parte, professor, mas esse carbono que é incorporado, ele é benéfico ou é prejudicial ao solo? Ele entra, como eu falei para você, Luiz, na conta de diminuir e na conta de somar. O benéfico ou não depende muito do teu ponto de vista. Se você vê do ponto de vista agronômico, se você quer cultivar alguma coisa, aquele carvão incorporado no solo, ele é benéfico, porque em algum momento do futuro ele vai disponibilizar não só proteção para o solo, como também nutrientes, mesmo que de pequena monta por conta das cinzas. Ok isso? Perfeito. Então, continuando. Parte daquela biomassa vai para a atmosfera na forma de fumaça, de CO2. Outra parte do carbono vai para o subsolo na forma de carvão. E outra parte permanece na superfície decompondo, que é aquela madeira morta que decompõe. E no processo de decomposição, o que acontece? Quando os micro-organismos entram em ação com aquela madeira morta, ele decompõe e o seu metabolismo permite que seja liberado para a atmosfera também CO2, só que em longo e lento prazo. Deixa eu voltar à curiosidade. A gente é físico, eu sou físico experimental e eu, como o professor Luiz perguntou há pouco, o fazer da coisa que me deixou curioso. Você chegou lá, está desmatado, como é que você mede quanto foi para a atmosfera, ou seja, quanto virou fumaça, como é que você mede quanto está no solo e você consegue diferenciar aquele que está sendo decomposto pelos organismos daquele que foi mandado para a atmosfera em forma de gás? Como é esse fazer? Que pergunta fantástica isso. Porque dá para fazer por estimativas indiretas. Mas no meu trabalho nós fizemos tudo por estimativas diretas. O que isso significa? Que nós medimos tudo que tinha antes e tudo que tinha depois. Exemplo, você tem a floresta de pé e você vai lá, nós temos os florestais têm algumas técnicas que quando você mede o diâmetro do tronco da árvore, você consegue fazer uma estimativa de quanto aquela árvore tem de carbono. Não vou explicar formulações aleométricas aqui que não faz muito sentido. Mas imagine então que você pudesse, e nós fizemos isso, medir todas as árvores naquele hectare, medir toda a biomassa morta pré-incêndio ou pré-queima, tudo através de pequenos quadradinhos no chão, que você pega 1 metro quadrado e faz diversas amostragens e tira uma média de quanto tem de biomassa morta. Exatamente. Você tem uma estatística muito fácil de fazer. Então foi exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos a medição de biomassa pré-queima e depois, quando derrubaram e tocaram fogo, nós entramos logo em seguida e fizemos a medição pós-queima. Então, como eu falei, tudo que tinha antes era uma coisa, tudo que tinha depois era outra coisa. E o que não tem mais lá foi para a atmosfera. Essa é a continha simples de fazer. E aí, vê se eu estou raciocinando certo, Reinaldo. Você fez isso para 1 hectare. Em princípio, qualquer mata daquele tipo vai ter o mesmo comportamento. Então você pode expandir isso para qualquer área daquele tipo de mata. Outra coisa legal que entra em estatística também. Nós não fizemos isso em 1 hectare.
Porque para você ter uma amostra independente e representativa, você precisa multiplicar suas amostras. Tem que ter um espaço amostral grande. Exatamente. Então você fez isso, então eu fiz isso, em vários pontos do APIU. E aí quando você tem um nível de certeza, que é dado em porcentagem. Mas, Reinaldo, e me diga uma coisa, e como essa queimada era uma queimada controlada ou você... Não. Controlada pelo agricultor. Nós não tivemos um único dedo, uma única interferência. Mas assim, vocês nisso. sabiam que ele ia queimar? Sim, pedimos para ele informações do dia que ele iria queimar. E ele entrou em contato conosco e nós fomos para lá. No mestrado, isso. Doutorado foi outra história. Aí, qual o resultado do seu mestrado? Fantástico isso. Porque na maioria das vezes as pessoas acham que a pesquisa é feita para sexo dos anjos, que não serve para nada. Mas é uma coisa interessante. Bom, o que acontece? Nós verificamos que há um enorme aporte de carbono para a atmosfera, ou seja, as áreas desmatadas em Roraima, em especial da região do Apiaú, já que a gente não fez em todo o estado de Roraima, mas serve como uma base, um exemplo muito interessante para todos os ecossistemas locais, tem um aporte muito grande líquido para a atmosfera de carbono, ou seja, os desmatamentos na região do Apiaú estão sendo aqueles emissores líquidos de carbono para a atmosfera e estão implementando cada vez mais o aquecimento global. Por quê? O recrescimento dessa área desmatada é de florestas secundárias, com baixa biomassa e baixa diversidade. Essa floresta que a gente tem no APAU é primária. Aqui era primária. Era primária, já não tem mais? Tem, mas imagine, olha, não sei se vocês se recordam que nós estamos vivenciando vários ciclos de incêndios florestais. Na região do Apiaú é uma das mais atingidas, inclusive. Esse fogo parte de diferentes desmatamentos dentro da própria região do Apiaú e toda essa região de contato do nosso lavrado com a floresta contínua. E o que acontece? O fogo adentra cada vez mais nessa floresta, ela deixa de ser primária por conta de vários incêndios. Então ela começa a ser uma área degradada, com diferentes níveis de degradação. Então, se uma área pegou fogo uma única vez, ela tem um nível de degradação baixo. Ela consegue se recuperar. Exatamente. Tem um determinado número de anos que a gente pode até estimar. Se essa área pega fogo 3, 4, 5 vezes, então ela tem um nível de degradação alto. Então a redução da biomassa dela é muito mais significativa e a perda de espécies é muito mais significativa também. E esse trabalho nós temos verificado não só com o nosso estudo, nossos estudos do INPA, como também de outros colegas da Embrapa, como o Haron Chaldi, que tem parcelas espalhadas por toda essa região do Roxinho e do Apiaú, que também chegou à mesma conclusão nossa. São fantásticos esses estudos. Ou seja, que acabou-se a floresta primária e só está degradando mais. Nessa região do contato, eu posso afirmar para você que nós não temos mais floresta literalmente primária, aquela que o homem nunca entrou. Isso é a história da carochinha aqui na região do Apiaú. Reinaldo, você me disse que vocês mantinham contato com os agricultores para eles informarem sobre as queimadas. E o caminho inverso? Esse resultado de vocês, de alguma forma, chega a eles? Vocês fazem algum trabalho de conscientização para eles? Não, o INPA aqui não, porque o INPA não tem um sistema de extensão rural, como a Embrapa tem, por exemplo. Mas as nossas informações chegam indiretamente ao agricultor por conta de políticas públicas. Então, os nossos resultados de pesquisa vão ao MCTI, Brasília, se incorporam nos grandes relatórios de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, além de outros estudos, e passa a fazer parte de um contexto de políticas públicas, de redução, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa. Tá, mas efetivamente já chegou alguma coisa? O senhor, como especialista, já percebeu alguma mudança? Aqui em Roraima? Infelizmente, eu devo dizer para você que não. Essa queimada que vocês observaram, ela é mais para plantar ou para agropecuária? Plantar e agropecuária é a mesma coisa, né? Para plantar capim ou para criar pecuária ou para plantar... ou para agricultura de subsistência? Isso, pronto. Tem as duas coisas. Quando é para plantar capim, é pior ainda, porque o aporte de carbono para a atmosfera é muito maior. Porque você supõe que o agricultor, quando desmata tudo, mesmo aquele resíduo da madeira que fica no pasto, anualmente ele tende a queimar para eliminar aquele resíduo. E, Reinaldo, quanto vai no hectare desse, quantas toneladas vai para a atmosfera? Quando você transforma isso em pastagem, cerca de 200 toneladas vão para a atmosfera. Quantas toneladas eu tenho no hectare? De carbono? Sim, lá no seu trabalho de mestrado. Quanto eu tinha no hectare? O cara queimou, quanto disso foi para... Cerca de 200 toneladas. E quanto eu tinha antes? 200 toneladas. É? O capim, a tonelagem do capim por hectare é de cerca de 10 a 11 toneladas, dependendo se ele é bem manejado ou não. Então, supondo que você tenha uma floresta de 200 e tantas toneladas, 210 toneladas, 210 vão para a atmosfera e o que retorna à atmosfera na forma de capim e na forma de fotossíntese são apenas 10 toneladas. Então, 200 entram de forma líquida na atmosfera. 5%. Exatamente. 200 toneladas entram de forma líquida na atmosfera. Lembrando que esses 200 toneladas é um número simbólico para... Tá?
E o cara foi lá, pronto, queimou a floresta, voltou apenas 5 toneladas. 10. Aí 10 toneladas. Aí das 200 voltaram 10. Ficou 190 aí poluindo, né? E na próxima queima que ele fez, a quantidade de carbono que tinha era muito menor, né? Exatamente, sempre vai reduzindo. Imagina um gráfico em que o gráfico só tem uma direção, para baixo. Então, quando ele faz a primeira queima, ainda tem muito carbono na forma de madeira que vai decompor lentamente, ok? Aquele carvão que é formado, ele é formado em pequena proporção. De toda a biomassa, de todo o carbono acima do solo, o que é transformado em carvão, por cada vez que o agricultor coloca fogo naquela área, é entre 1 e 2% da biomassa presente no ato da queimada. É muito pouquinho. Muito pouco. E mesmo assim, imagine que cada vez que você põe queimada, aquele carvão que já estava por cima do solo, ele tem uma taxa de consumo. Então ele também é consumido, porque ele volta a formar uma brasa. Em que momento é que esse carbono é incorporado ao solo? É a partir do carvão da queimada que vai penetrando no solo? Lembrando que as ele raízes está presente não na contam, coluna. Não, raiz é outra história, completamente diferente. Estou falando de biomassa acima do solo. Acima do solo, tá. Tudo acima do solo. Raiz é um outro compartimento florestal, que tem uma outra dinâmica. O Reinaldo, me veio uma pergunta aqui. Toda pergunta tem que ser feita. Isso é uma coisa do software livre, por sinal. Tem como eu localizar, tem como eu marcar uma determinada madeira? Eu encontro ela no comércio, tem alguma impressão digital da madeira que eu possa saber, essa madeira veio de tal lugar? Existe alguma impressão digital na madeira? É engraçado essa sua pergunta, porque tem a ver com, eu acho que o pensamento da maioria das pessoas que trabalham com conservação na Amazônia. Essa coisa do marcar a madeira, tem como identificar a madeira através de marcadores biológicos que ela tem. Então, uma espécie qualquer tem um marcador biológico qualquer. Mas de localidade, eu não conheço. Porque é muito difícil você marcar isso, biologicamente falando, ou geneticamente falando, por localidade. Porque o marcador é genético. Então, uma espécie tem... A sua espécie, a nossa espécie humana, tem um marcador genético. Mas eu não posso dizer se você é do Nordeste ou se você é do Sul. Não é isso? Mas uma eventual análise físico-química poderia... Não, o marcador é um marcador feito pelo pessoal do MMA, através do IBAMA, que faz a marcação da extração da floresta. Deixa eu só explicar por que eu fiz a pergunta. Eu gosto de tomar vinhos. Opa. Né? E é sabido que o tipo de solo, de certa forma, influencia na uva. Sim. Né? No sabor. Não teria alguma coisa assim? Ou seja, o tipo de solo, a composição química do solo, ela não daria esse marcador que o professor Roberto está perguntando? De repente fazer uma análise? Olha, eu acho que não, pelo seguinte motivo, porque você vai conseguir ver, quando você faz um exame de sangue, o que acontece? Ele deixa de verificar que você é um ser humano ou não? Não, isso vai mostrar para você que você tem mais colesterol, tem menos triglicerídeos. Então essa variação necessariamente vai te colocar em grupos, mas em grupos de espécie, não talvez em grupos de região. Porque uma região na Amazônia, lembra, a Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Obviamente está cheio de ecorregiões, milhares de ecorregiões. Necessariamente, uma ecorregião pode diferenciar da outra. Mas, na maioria das vezes, o que nós temos na Amazônia? Solos caracterizados por pobreza de nutrientes, extremamente ácidos. Então, isso vai dizer o que para você? Que ela veio de um solo ácido e com pouco nutriente, mas a Amazônia inteira é assim. Não tem como localizar. E aí, voltando, você termina o mestrado, chega nessas conclusões ricas, e o doutorado? Outra pergunta incrível sua, porque eu estava aqui em Roraima e fiquei imaginando, será que eu retomo novamente para a floresta? Que a Amazônia é basicamente caracterizada por florestas. Mas, Roberto, olha só, onde é que nós moramos? No meio do lavrado. Será que esse lavrado não tem impacto nenhum na atmosfera? Nem capturando carbono, nem emitindo carbono? Imagina que queimam milhares de quilômetros quadrados de lavrado todo ano. Eu lembro daquele incêndio, acho que em 98, não foi? Que foi praticamente o estado inteiro. Em 98 nós conseguimos, por incrível que pareça, medir o quanto de área foi queimada. Cerca de 39 mil quilômetros quadrados foram queimados. Qual é a extensão do estado de Roraima? Cerca de 225 mil quilômetros quadrados. Ou seja, cerca de entre 15% e 20% de Roraima foi queimado. Mas a maioria disso foi lavrado. Quanto de Roraima é lavrado? São 42 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Depende muito da base geográfica que você usa. Tem muita gente que usa uma base geográfica mais precisa, e esse número fica cada vez mais próximo de 42 mil. Outros usam outra escala, ele fica cada vez mais próximo de 43 mil. Entre 42 mil e 43 mil quilômetros quadrados, você não vai estar errando nunca. Aí você vem a curiosidade no doutorado de estudar o impacto do lavrado. Exato, porque imagine, nós moramos, a cidade de Boa Vista fica no meio do lavrado. Como isso não tem nenhum impacto? E a Amazônia,
quando se fala em Amazônia, repetindo, as pessoas imaginam logo aquele imenso ecossistema florestal. E sem dúvida nenhuma. Mas também tem ecossistemas abertos, como o nosso lavrado aqui. O nosso lavrado, ele é conhecido em outras partes, como savana, como cerrado. O nome que você quiser dar, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas que culturalmente a gente chama de lavrado. E esse lavrado é basicamente de capins e pequenas arvoretas. Pô. Será que isso não tem impacto nenhum na atmosfera? Tanto na captura como na emissão de gases? Pô? E essa era a pergunta. Que impacto é esse na emissão de gases para a atmosfera? Tanto é que a minha tese foi savanas da Amazônia, tomando como base o nosso lavrado local aqui, impacto das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Foi o primeiro trabalho na Amazônia sobre emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Ele foi, em 2001, ele foi defendido. O primeiro da Amazônia? Da Amazônia. Amazônia? Não existia nenhum trabalho sobre emissões de gases de efeito estufa na Amazônia. Foi o primeiro, aqui em Roraima. E eu acho que a gente tem que bater palma para isso. Roraima é pioneiro nisso. Parabéns. Parabéns não para mim, mas para Roraima. E lembrando, a UFRR também teve participação nisso, porque também tinha estagiários comigo lá junto. Eu acho curioso que, como você falou há pouco, a Amazônia é tão grande, a gente tem tanta área desmatada na Amazônia toda. Eu tive o prazer de fazer a Transamazônica de carro e você vê o desmatamento e ninguém estudou esse impacto de desmatamento na atmosfera, e você teve essa ideia aqui, tá aí, Roraima, uma boa notícia. Do lavrado, fui o primeiro, mas, por exemplo, na Transamazônica, na Amazônia como um todo, existem vários grupos. O mesmo grupo que eu trabalho aqui, ele é um apêndice de um grupo maior em Manaus, liderado pelo professor Philip Franside. Então, o professor Philip Franside, ele foi o pioneiro nessa área dos impactos do desmatamento na atmosfera. Então, já se estuda isso, pelo menos no INPA, desde 1988, foram os primeiros trabalhos. Reinaldo, eu fiquei curioso desse seu estudo aí de doutorado, porque você falou que do seu mestrado, né, você tinha medido que a percentagem que volta para o solo na forma de capim era 10%, alguma coisa assim. E agora no doutorado, quer queira ou não, esse mato do lavrado é capim. Uhum. Será que eles não emitem pouco e acaba retornando pouco? Luiz, eu tô cada vez mais apaixonado por esse programa. Olha que coisa legal. Quando você entra no lavrado, e são percepções distintas que você tem no lavrado. A primeira percepção é aquela percepção econômica. Nossa, o lavrado só tem capim. Acho melhor plantar soja, vai dar mais lucro. Não tem nada ali. A segunda percepção é, caramba, o que é isso? Ele é biodiverso? Ele tem contribuição negativa ou positiva para a atmosfera, em termos de gás de efeito estufa? É uma percepção científica versus uma percepção econômica. Perfeito. Ok, isso? Na percepção econômica, você traz outra pessoa para fazer a entrevista, não é meu caso. Na percepção científica, eu vislumbrei que essa imensa área de lavrado, esses 43 mil quilômetros quadrados, podiam estar tendo uma participação importante, ou na forma de emissão líquida para a atmosfera, ou na forma de captura de carbono da atmosfera para a biota. E fui estudar isso. Da mesma forma que eu estudei lá nas áreas de desmatamento, o quanto tinha antes, o quanto tinha depois, foi feito no lavrado. Recuperando, explica para o nosso ouvinte o que é biota. Biota é onde você está sentado aqui agora, é a Terra, a superfície terrestre. Então, a mesma metodologia, só que em ecossistemas distintos, foi feita também no lavrado. Então, o quanto tinha em cima, o quanto queimou, o quanto foi para a atmosfera. Olha que coisa engraçada, os ecossistemas não florestais, que é o caso do lavrado, um cerrado, uma savana, o nome que você quiser dar, não tem problema nenhum quanto a isso, ele tem uma coisa muito distinta do sistema florestal. Ele tem um rápido crescimento fotossintético. O que acontece? Quando você queima aquilo que tu chama de mato ou de capim, em menos de 3 ou 4 meses, na primeira chuva ele recupera praticamente quase tudo. Qual é o problema então? Já que ele não tem nenhum efeito, são as arvoretas, as pequenas árvores, que por incrível que pareça tem uma participação importante. Se você aumenta a frequência de incêndio no lavrado, você acaba matando. O caimbé é um exemplo? O caimbé é super resistente, mas com a alta frequência de fogo, o que acontece? Se você tem fogo a cada 3, 4, 5 anos, ele resiste bem. Se você tem fogo anual, ele começa a sofrer danos. Isso é um problema grave, porque ele morre. Ele é um ser vivo, ele morre também. Então, esse é o problema principal. Na modelagem que nós fizemos, o que estava acontecendo? O capim, ou o mato, estava tomando espaço das arvoretas. Muito lentamente, mas estava. Então, a alta frequência do fogo, que é uma característica de áreas abertas na Amazônia, e o lavrado não vai fugir disso, substitui as arvoretas em pequena escala, mas substitui pelo tal do capim. Então, você perde diversidade de árvores, aumenta a participação dos capins e você reduz o estoque de carbono no lavrado. Lentamente, mas reduz. Reduz porque você está acabando com as árvores. Exatamente. Então você está substituindo as árvores por parte rasteira.
Então, o extrato arbóreo, se nós que pudermos chamar captura assim, menos carbono do que uma árvore, claro. A parte rasteira. depende também de qual compartimento você avalia. Se você avalia só a parte de cima, ele captura menos. Se você avalia a parte de baixo também, que é o subsolo, no componente de raízes, ele acaba incorporando boa parte desse carbono no subsolo. No solo, desculpe. Esse levantamento que vocês fizeram, quando você pegou os 43 mil quilômetros quadrados do lavrado, vocês conseguiram levantar quanto eu tenho de área devido às pequenas árvores? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Eu tenho lá 1 hectare que eu tenho capim e tenho árvores, pequenas árvores. Certo. Vocês conseguiram ver quantos % desse espaço é de pequenas árvores? Primeiro a gente tem que falar de formações que existem dentro do lavrado. Então existem, mesmo o lavrado sendo caracterizado por uma área não florestal, ele tem também sistemas florestais lá dentro. Ilhas de mata, por exemplo, beiras de rio, são todas florestadas, ou pelo menos a grande maioria são florestados. Okay? Mas vamos falar só das áreas não florestadas. Nós adotamos o sistema de classificação da vegetação brasileira, que é o sistema padrão nacional. Dá para inventar classificação? Óbvio que dá. Você vai fazer isso só se você for um completo idiota. Então nós usamos a mesma classificação do Brasil para dividir as categorias fitofisionômicas que existem no lavrado. Então é uma espécie de um gradiente. Existem fitofisionomias que são basicamente só capim, não tem árvore, aí você pode ficar, aspas, despreocupado. E há um gradiente de ampliação dos indivíduos arbóreos. Então, parte do totalmente graminoso para o totalmente arborizado. Então, é uma espécie de um gradiente de composição arbórea. Tá, e aí você não consegue saber quanto... Eu tenho aqui 43 mil quilômetros quadrados, 3 mil é só de árvore e os 40 é só de grama. Não dá para fazer isso porque não dá para fazer isso. Não dá. Dá para fazer por fitofisionomias, e aí nós temos uma grande área de ambientes abertos, que são basicamente próximo de Boa Vista, que a gente chamamos de formação Boa Vista, que é uma formação geológica baseada em baixas altitudes, muito propensa a acúmulo de água, e quando tem muito acúmulo de água, você tem menos capacidade de absorver o componente arbóreo. Ô Reinaldo, e nesse seu trabalho, os buritis estão envolvidos? Porque eu que sou leigo, para mim o que mais tem é buriti aqui em Roraima. Sim, não, se for parte de um outro trabalho que nós fizemos, foi de um aluno, inclusive, que veio da Exalc, mas que não tinha a ver com a biomassa do buriti, mas sim com a produção de óleo do buriti. Agora eu quero explorar mais esse teu resultado, até porque, como você falou, foi o primeiro trabalho do impacto do lavrado, da savana ou do cerrado, o que queira chamar, na atmosfera. Aí, na Amazônia. Da Amazônia, né? E aí, o que é que você encontra no seu doutorado? Não esperava? Foi a partir do meu trabalho que, dentro dos relatórios anuais do MCTI e do MMA, que foi incorporado as áreas abertas da Amazônia. Não existia no relatório nacional a inclusão das áreas de savana. Não existia. 43 mil quilômetros quadrados não entrava? Não entrava. Existiam algumas tentativas de ambientes não florestais que eram realizadas pelos colegas do Cerrado, que já é um ambiente aberto, parecido com o daqui, e eles tinham relatórios específicos para o Cerrado. E alguns dos relatórios específicos para o Cerrado, o que aconteceu? Eles também incluíam esse pedacinho de Roraima aqui. Não eram nem todas as áreas abertas da Amazônia, era só Roraima, que por causa da maior área de sistemas abertos de toda a Amazônia é aqui. É aqui. É aqui. E aí, o nosso cerrado, ou nossa savana, ou nosso lavrado, impacta na atmosfera? Que resultado você chegou lá no doutorado? Que bom que não. Ela tem uma outra perda. Então ela tem uma emissão líquida para a atmosfera de 1 a 2% por ano até 2100, na modelagem que nós fizemos. Ou seja, do ponto de vista líquido, nós vamos perder biomassa por conta de perda de biomassa arbórea e por ampliação da biomassa graminosa. Até 2100, em torno de 1 a 2% do cômputo geral de biomassa ou de carbono acima do solo. Isso é pouco anualmente falando, mas se você verificar isso na modelagem até 2100, que é o modelo que todo mundo adota, até 2100, é o padrão temporal. Isso acaba se tornando muito. Agora, o problema principal nem é exatamente os incêndios e as queimadas. Mesmo assim, 2% ao ano, em 10 anos eu já emiti 20%. Não é uma conta de somar. Não é uma conta linear. Não é uma conta linear, porque vai ter ano que vai queimar menos área, tá? Então vai ter ano que vai queimar percentagem em cima de percentagem. Exatamente. Né? É uma conta distinta. Então, o impacto não é muito grande, mas somando o tempo pode pesar esse impacto. Eu estava falando, na verdade, que o impacto, somado, obviamente, mas o impacto principal do lavrado hoje em dia é a alteração do uso do solo. Então, você está num crescer. Estão cultivando cada vez mais em áreas impróprias para cultivo agrícola. Eu não sou a pessoa mais especializada para falar sobre isso, mas porque são áreas de banhado. Então, são áreas que estão sendo drenadas
São gleisolos que extremamente siltosos, que acabam sendo prejudicial ao próprio agricultor. Então o agricultor está jogando contra ele mesmo. É importante falar isso. Reinaldo, eu sempre puxo para a didática. Explica o que é o gleisolo, explica o que é siltado. Para o nosso, a gente tem ouvinte de várias áreas. Esses gleisolos, vamos falar de hidromórficos, que dá uma melhor visão para o teu ouvinte, o que seja. Então, são solos afetados por água. Então, eles são sazonalmente alagados. Esquece essa coisa de gleisolo, isso eu acho que são termos muito técnicos. Então, são solos hidroágua-mórficos formados pela água. Então, esses solos, se você passar pelo Alto Alegre, pelo Mucajaí, são solos que estão sendo drenados para cultivo agrícola. O agricultor vai gastar mais adubo, mais calcário, para poder plantar e ter uma agricultura minimamente razoável do ponto de vista econômico. Eu, particularmente, não sei se é viável do ponto de vista econômico no longo tempo. Talvez no curto prazo seja, no longo prazo tenho dúvidas. Não, e também, vamos e convenhamos, o pequeno agricultor aqui, ele ainda tem muito subsídio, né? O calcário, por exemplo, ele paga um preço bem, então talvez por causa disso ele ainda esteja insistindo. Nós temos um programa chamado Programa Grão Norte, quando eu falo nós, o governo do estado de Roraima, tem um programa chamado Grão Norte que incentiva não só os médios, mas também os grandes agricultores, com esses incentivos. Tem uma motivação, é óbvio que tem uma motivação que é econômica, gerar emprego, etc e tal, mas eu acho que está faltando o cuidado com a longevidade da atividade. O impacto para as próximas gerações, isso acontece no mundo todo. Reinaldo, uma coisa característica sua é que eu já acompanhei, muita gente acompanha. A gente tem aqui a primeira reserva para estudo, que é a Ilha de Maracá. Primeira reserva criada. E você tem muito trabalho em Maracá. O que é que Maracá tem de especial que chama tanto a atenção? Inclusive eu divulgo aqui, segundo o Reinaldo, há mais trabalhos de Maracá internacionais, de pesquisadores fora do Brasil, do que de pesquisadores nacionais. O que é que tem de especial em Maracá do ponto de vista científico? Isso é uma pura realidade que você falou. Nós tivemos em Maracá uma das primeiras estações ecológicas do Brasil. E ela teve uma característica bem interessante, que lá no final dos anos 80, houve para cá um projeto chamado Projeto Maracá, que foi um financiamento, uma coparticipação britânica e brasileira. E nessa coparticipação, a quantidade de trabalhos, de informação que foi gerada, foi tão grande, mas tão grande, que geraram vários livros, gerou material didático, infelizmente só para a Inglaterra, não teve material didático para o Brasil, mas isso foi uma falha do Brasil, não foi falha da Inglaterra, porque o Brasil não investiu dinheiro nisso. E uma quantidade imensurável de artigos científicos publicados por tudo ou todos as jornais que você possa imaginar. E muito pouca gente estava interessado nisso, estava imaginando sempre que Maracá era um reduto inglês para coletar ouro. Então é uma coisa, é tão absurda essa informação, que é inimaginável alguém em sã consciência imaginar que um projeto cofinanciado pelo governo brasileiro fosse financiar a vinda de estrangeiros para cá para coletar ouro na Ilha de Maracá. Mas o pior é que tem muita gente que acredita nisso. Exatamente, mas chega às raias da estupidez, me perdoe a palavra. Então é bom que se fale, que você dê esse espaço aqui pra gente, que nada disso ocorreu. E que isso, na verdade, foi a geração de fatos, porque também tinha parte do garimpo, que estava querendo que fizesse um diferencial. Era o garimpo tentando entrar, no final da década de 80, nessas áreas que são hoje Yanomami, então gerava-se fatos errôneos, equivocados e mentirosos para tirar o foco da questão. Então era mais fácil dizer que tinha invasores estrangeiros do que dizer que os índios estavam morrendo por doenças. Por doenças. E aí você tem pesquisadores estrangeiros entrando, qualquer garimpeiro ou não garimpeiro vai pensar diferente. Não é? Uhum. Quer dizer, não tem essa educação científica que a gente espera da população de o importante estudar uma região daquela. Qual é a extensão de Maracá? Cerca de 100 mil hectares. Mas deixa eu só complementar, por favor, se você me permite. Então, quando esses estrangeiros vieram para cá, como eles tinham muito mais experiência, por incrível que pareça, em pesquisa, o que aconteceu? Qual foi o grande mérito de Maracá? Formou, qualificou brasileiros. Então nós temos algumas poucas dezenas de brasileiros formados lá fora e aqui dentro pelos estrangeiros, que hoje transitam nas universidades de estudo e pesquisa, formando mais gente ainda, muito bem qualificados. Então esse para mim foi o grande mérito. Porque livros, artigos, você pode perder com o tempo. O ser humano não. O ser humano é um multiplicador de informações. E esse para mim foi o grande mérito do Projeto Maracá. Então hoje Maracá ainda é uma fonte de estudo ou... Ainda é uma fonte imensa de estudo. Porque aconteceu? O pessoal lá de trás, no final da década de 80, fez praticamente os estudos básicos. O que tem, por que tem e onde tem. São as perguntas básicas da ciência, que todo mundo sabe. E agora nós estamos fazendo ao contrário.
Porque tem. O porquê é importante na ciência também. O como, o quando e o onde são fantásticos. Mas o porquê é quase que a resposta dos seus problemas. Exemplo, nós temos lá em Maracá um tipo florestal que é único na Amazônia, chamado florestas monodominantes. Por que é monodominante? Mono é dominante porque domina. Então, uma única espécie domina áreas, algumas áreas. E no passado, o que se pensava? Que essas florestas monodominantes... Que espécie é essa? Peltógena e gracílipes, que chamam comumente aqui de roxinho ou pau roxo. Tem muito no trairão, tem muito no paredão. Se tiver alguém escutando por lá, vai se tocar muito rapidamente. E aí, no passado se pensava o seguinte: essas florestas monodominantes são determinadas ou são condicionadas pela alta concentração de magnésio no solo. A gente ficava imaginando, mas por que será isso? E aí nós recomeçamos o estudo do zero. O pessoal estudou aquele solo lá de Maracá. Estudou, mas a determinante do passado, a hipótese pretérita, era que essas florestas monodominantes de roxinho eram determinadas pela alta concentração de ferro. Então ela excluía outras espécies. Ferro ou magnésio? De magnésio, me perdoe. De magnésio. E excluía outras espécies. Só que de tanto andar em Maracá e de ficar verificando como é que é o comportamento das espécies, e aí em especial o roxinho, o que nós descobrimos? Refizemos alguns experimentos e verificamos que o roxinho não é determinado pelo magnésio, ele é determinado pela sazonalidade do lençol freático. Ele fica estabelecido em baixadas. Então ele é um excludente por conta dessas baixadas que são extremamente pobres em nutrientes, são hidrologicamente deficientes são hidrologicamente sazonais ao longo do ano e acaba promovendo um ambiente que exclui as outras espécies. E por isso que eu falei o ferro, porque esses ambientes são riquíssimos em ferro. São riquíssimos em ferro e não em magnésio. Entendeu agora? Uma curiosidade, você falou, então, o lençol freático é predominante para o roxinho. Aí eu me lembrei agora, você tem ideia da variação do lençol freático ali em Maracá? Porque ela está rodeada de água. Esse lençol varia muito? Depende muito da altitude que você está verificando. Então, nós temos áreas tão baixas, mas tão baixas dentro de Maracá, que às vezes é mais baixa do que a beira do rio. Conclusão, o lençol freático é totalmente vinculado a qualquer pequena cheia, qualquer pequena elevação do rio. E tem áreas mais altas que é vinculado a fontes de água mais altas, 70, 80 metros de altitude. Então, são pequenos abaciamentos dessa altitude. Então, depende, no final das contas, dos olhos d'água que ficam lá em cima. E nessas áreas mais baixas, que são aqueles grandes lagos na ponta leste do Maracá, são totalmente veiculados à elevação do lençol freático. Reinaldo, deixa eu mudar um pouquinho o foco. A gente só tem falado aqui de ecossistemas naturais. E uns anos atrás a gente teve uma iniciativa de plantação de florestas aqui em Roraima. O que tu poderia falar pra gente sobre isso? É válido, não é? É um local que seria bom fazer isso? Que interessante, Luiz. Nós publicamos também um trabalho sobre isso, sobre a acácia manjo. Naquela época, naquela época nada, ainda hoje existe muita dúvida. O que é a acácia manjo? As pessoas não sabem de onde ela veio, por que ela foi implantada. O histórico dela local, na realidade, para quem não sabe, o Brasil ele está embutido em vários acordos de cooperação internacional. Um desses acordos internacionais preconiza que o desmatamento da Amazônia e das florestas naturais deve chegar, se não a zero, no nível pelo menos civilizado, humano de desmatamento. Só que para isso, o mundo inteiro continua consumindo madeira. Então essa madeira nós vamos deixar de tirar da Amazônia e vamos fazer plantios silviculturais. Essa ideia para mim é super válida. Só tem um problema. Onde? Como? E com que espécie? Por isso que a Embrapa, nossa co-irmã federal, começou a estudar diferentes espécies. E uma dessas espécies era a acácia manjo. A acácia manjo em Roraima, os colegas da Embrapa local podem falar isso melhor do que eu, teve um desenvolvimento fantástico, imenso. E naquela época, um dos empresários locais vislumbrou que ele poderia favorecer o plantio de acácia manjo no lavrado, porque as áreas eram mais baratas. Se comprava naquela época um hectare de lavrado a $15. Isso é uma realidade. Naquela época, terra muito barata. E que você poderia promover, então, o cultivo de acácia manjo para, primeiro, suprir o mercado com madeira branca, madeira leve branca, já que madeira dura e pesada, o mercado tem dificuldade de assumir. Então, supriria o mercado com madeira branca e leve e, afinal de contas, ele poderia entrar até no mercado de carbono também, de captura de carbono. Uma ideia super louvável. Qual foi o problema da espécie acácia manjo? Ela realmente é de rápido crescimento, mas ela tem um poder invasivo imenso. E esse foi o trabalho do mestrado de um aluno meu, da UER, o Agnaldo Júnior, que trabalha na Fundação Estadual do Meio Ambiente. E nós fomos verificar esse potencial de invasão. A acácia manjo invade tudo que você possa imaginar.
Aí quando fala, mas o que tem que a caça-manjo está no lavrado? O problema é que você deteriora a diversidade local. Você faz uma troca, uma inversão de diversidade. Ela consome muita água do O consumir do solo? muita água é uma hipótese. Eu tô me lembrando aqui, eu pergunto isso por causa do eucalipto. O eucalipto é um sugador de água, Sim. né? O tal da bomba, né, que chama bomba d'água, né? As espécies que são plantadas, etc., elas funcionam como bomba d'água porque tem uma imensidão de indivíduos numa única área, pequenininha. Então você tem de 2 a 3 mil indivíduos por hectare. Então é óbvio que o eucalipto vai funcionar como uma bomba d'água, a caça-manjo vai funcionar, porque eles vão precisar sugar isso de algum lugar, tá? Aí falam que lá na região sudeste o solo seca pela imensidão de indivíduos plantados numa área pequena. Sim, aí você estava falando o trabalho de mestrado desse seu aluno. Isso, providenciou a informação que a caça-manjo, porque uma coisa é você falar que ela é invasora, outra coisa é você provar cientificamente que ela é. Então se a gente nós fizemos vários testes com transectos. Transectos são linhas que partem de um determinado local e fecham em outro local. Então, transectos que saíram dos plantios de caça-manjo até 1,5 km de distância dos plantios. E ele verificou que a caça-manjo... levado pelo vento, pelos animais... Ele verificou nesse 1,5 km, vários 1,5 km que ele fez, em todos os plantios locais, são vários núcleos de plantio, a média máxima são de 900 metros de distância nos 3 primeiros anos de cultivo da caça-manjo. Ou seja, a caça-manjo avança 900 metros a cada 3 anos. Então ela é dispersa por passarinhos, né? Do ponto de vista da distância, por passarinhos. Do ponto de vista da longa distância, por passarinhos. Do ponto de vista da curta distância, pasme, por formigas. Formiga leva a semente? Aí tu pergunta assim, mas Reinaldo, mas por que leva a semente? Por que tem a ver a semente com a formiga? Se vocês repararem, quem for qualquer cultivo desse, vai reparar que tem a sementinha da caça-manjo, tem uma gosminha envolvendo ela, uma gosminha amarela. Tecnicamente a gente chama aquilo de arilo. Aquela gosminha amarela, ela é açucarada, é carboidrato. Matou a resposta? Então a formiga não está interessada na semente, está interessada no arilo. E se chegou a um ponto que você tem que tentar fazer um trabalho para reverter isso? Ou... Olha, na Guiana Francesa, houve um trabalho científico solicitando ao governo da Guiana que fosse exterminada a caça-manjo devido ao imenso poder invasivo que essa espécie tem, em especial nos ecossistemas abertos próximos de praia. Então já estavam se tornando florestas de caça-manjo nesses ecossistemas arenosos próximos de praia. E aqui? Aqui, pasme, a caça-manjo, ela teve uma queda na sua expansão, por motivos que não vale a pena falar aqui agora, mas o que esses plantios atuais estão se transformando? A caça-manjo dá dinheiro hoje em dia? Criar abelha. Sim, mas isso é raro. O que está acontecendo? Se vocês partirem para esses antigos cultivos, parte deles está se transformando em cultivo de soja. Tá certo. Será que houve essa ideia lá atrás, vamos invadir com a caça-manjo e depois plantar soja? Acho que não, né? Sei. Aí partimos para especulação. Mas eu tenho a impressão que, como a caça-manjo é uma espécie pioneira... O que é uma espécie pioneira, professor? Espécie pioneira é aquela que tem rápido crescimento para ocupar espaço rápido. É o caso da caça-manjo. Mas por ser pioneira, ela tem um tempo de vida curto também. Então, entre 20 e 25 anos, ela vai morrer naturalmente. Então, o que você vai ter, e nós vamos já atingir os 20 e 25 anos, é um bando de árvore morta. Antes de ter árvore morta, é melhor ter cultivo de soja, é mais rentável. Então, o interesse econômico, de certa forma, nesse caso, está sendo benéfico. Eu vou corrigir você, de certa forma, totalmente. Reinaldo, eu vou seguir agora outro caminho de perguntas, que tem essa curiosidade quando a gente conversa. Você, em vários momentos no programa... falou, pode chamar lá lavrado, cerrado, savana, e eu fui na mesma onda. Você, como especialista que fez um trabalho pioneiro, o primeiro trabalho, é o mesmo ecossistema? O cerrado, o lavrado, a savana? Ou não? E aí eu faço a segunda pergunta depois. Do ponto de vista ecológico, você vai ter diferenças aqui, acolá, etc e tal. Mas por favor, você me permita, me dê alguns minutos só para explicar de onde vêm esses termos. Muitas das vezes as pessoas têm um preconceito com o termo savana. Savana é um termo imperialista que os britânicos estão impetrando aqui pra gente. Eu não quero chamar essa área de savana. Isso denota apenas uma falta de conhecimento da pessoa que está falando. Ou algum tipo de interesse por detrás que a gente não conhece exatamente. Para os nossos queridos ouvintes, o termo savana é um termo centro-americano. Ele foi cunhado em 1535 por um governador local chamado Oviedo y Valdés. Não são duas pessoas, é uma pessoa só. Ele era o representante do rei de Espanha aqui, em Santo Domingo. Isso ainda na época da colonização. 1535, colombiano.
Então, naquela região de Cuba, Santo Domingo, Porto Rico, que hoje são essas ilhotas, havia naquela época populações indígenas local que chamavam um ambiente graminoso com poucas árvores de sabana. Eu não sei como é que se pronunciava, porque eu não estava presente em 1535. Mas era alguma coisa parecida com isso. E esse termo ele foi colocado num relatório para o rei de Espanha em 1535 e partiu de lá para toda a América do Sul. E da América do Sul para a África. Só que lá na África, como é um termo que ficou savana, inglesado, as pessoas acham que foi cunhado pelos ingleses ou pelos africanos. Mas é um termo tipicamente centro-americano que nós também devemos respeitar. Só para finalizar. E aí, o termo lavrado foi um termo do século passado. O termo lavrado surgiu na nossa literatura científica, científica talvez não, mas na nossa literatura local, pela primeira vez em 1917, por um deputado estadual chamado Luciano Pereira, que, pasme, coincidentemente trabalhava para J.G. de Araújo, que era o dono das terras locais aqui, do Touro Lavrado. J.G. de Araújo era um grande dono proprietário de terras. Ele que não era com gado, com gado. Roraima não existia o estado do Amazonas, isso aqui fazia parte do estado do Amazonas. O que é hoje o estado de Roraima fazia parte do estado do Amazonas. Só para o nosso ouvinte lembrar, aquela loja das 4 portas ali, onde tem as Americanas, ali era o escritório da J.G. de Araújo? Na Bandeirantes, um pouco mais na frente. Frente. Exatamente, o que é na esquina, fica bem na esquina ali. Então, lavrado é um termo cunhado, desculpe, deixa eu só complementar a história. Então, Luciano Pereira e J.G. de Araújo, tanto J.G. de Araújo como Luciano Pereira eram descendentes, um era português, outro era descendente de português. E lavrado é um termo tipicamente do português arcaico. Que quer dizer o que mesmo? Quer dizer exatamente isso, um local, além de ser terra lavrada, né, para agricultura, quer dizer também um segundo termo, que é uma terra aberta, com pouca vegetação. Mas lembrando, só para finalizar, aqui esse termo foi trocado muito rapidamente por um outro termo que existia aqui antes, na época da colonização, que é também muito bonito, que nós também devemos respeitar, que eram os Campos do Rio Branco. Campos do Rio Branco. Então, os Campos do Rio Branco... Poético esse nome aí. Os Campos do Rio Branco literalmente sumiram e deram espaço para o termo lavrado, ok? Não sei se o ouvinte entendeu bem essa distinção. A aula de história foi muito boa, eu não sabia. Mas aí... Voltando. Mas só para finalizar, o importante é ter respeito pelos termos. Pelos termos. E não ficar com raiva de quem falou o contrário, porque quer dizer a mesma coisa. Agora é muita viagem, né? O cara não querer usar um termo porque foi americano, a gente já passou por isso. É um imperialismo americano. Não é, cara? A gente já passou por isso. Já. Mas do ponto de vista de características do lavrado, ele é igual à savana, ele é igual ao cerrado. São todos ambientes de vegetação aberta. Todos têm um tapete graminoso, se você me permite a expressão da palavra, um tapete graminoso com algumas poucas árvores em cima, que vai gradar dependendo do tipo de solo que você tem. Então, a savana são apenas termos fitofisionômicos que se usa ou não se usa. Exemplo, o sistema de classificação da vegetação brasileira não usa o termo cerrado, nem usa o termo lavrado. Ele usa savana. Savana. Mas de tanta gente perturbar esse pessoal... No número de 2012 do Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira, quem é que faz apareceu o termo lavrado. Quem é que faz o MCTIC? Não, o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira é feito pelo IBGE, que é ligado ao Ministério do Planejamento. Tá. Então, não justifica a gente criar outra classificação separada desses 43 mil quilômetros, não? Não. Lavrado é um termo supercultural, local, respeitamos profundamente, maravilha isso. Tem coletivos chamados Coletivo Lavrado, tem os grupos de capoeira chamados Lavrado, e eu acho isso fantástico. Por que isso é fantástico? Porque denota um amor ao local que você vive. E jamais eu acho que a gente deve colocar esse termo em segundo plano. Mas também quem adota outro termo do ponto de vista científico, porque não adianta colocar um artigo científico escrito Lavrado, que lá no Japão ninguém vai saber o que é. Então você tem que adotar o termo savana, não tem jeito. Savana crescente. Que é o termo internacional. Reinaldo, 33 anos de Roraima, você tem muita produção científica falando de Roraima. Nessa parte de floresta, de dinâmica, o que se tem mais para estudar em Roraima? A gente ainda tem um campo muito, muito grande para nossos alunos de mestrado, doutorado. Imenso. E um dos campos grandes que nós estamos fazendo agora com a nossa nova equipe, nosso novo projeto via CNPq, já financiado pelo CNPq. Porque uma coisa é você saber quanto tinha antes, depois desmataram, quanto tinha depois, quanto foi para a atmosfera, isso tudo a gente já mais ou menos sabe, mesmo que tenha algum viés de erro, mas está muito próximo da realidade. A outra pergunta é,
qual é mesmo a importância da floresta em pé? Ela tem valor ou ela só tem valor quando está derrubada e transformada em pastagem? Então, para responder isso, nós temos um projeto em Maracá, tentando entender quanto a floresta cresce, quanto a floresta morre e quanto novos indivíduos aparecem. É aquela história que eu falei para vocês no início, é aquela conta de mais e aquela conta de menos. Então, a floresta está absorvendo carbono ou esse aquecimento global, que está aumentando a temperatura e reduzindo a umidade, está prejudicando a floresta e ela está morrendo? Isso é uma resposta que nós vamos ter daqui a alguns poucos anos. Quantos pesquisadores, alunos, mestrado, doutorado você tem envolvido aí nesse estudo? 3 orientadores na mesma área, bom, áreas distintas, mas trabalhando lá também, e 11 alunos, mestrado e doutorado. Parabéns, bastante produção. Reinaldo, uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive. Qual a razão da existência do lavrado? Assim, é um ecossistema muito diferente no meio de florestas primárias. Olha, ainda bem que alguém perguntou isso. É uma coisa engraçada. Você tem que remontar mais ou menos a 200 milhões de anos atrás. Imagine que há 200 milhões de anos atrás, que cientificamente a gente chama no Jurássico, 190 milhões de anos atrás, o continente africano e o continente americano, sul-americano, se desprenderam. Quando se desprenderam, você tem forças tectônicas que vão criando fendas, criaram fendas tanto no continente americano como no continente africano. Uma dessas fendas é chamado Graben do Tacutu, que ela sai mais ou menos do que é o Essequibo, o rio Essequibo hoje, e vinha até mais ou menos onde é ali a região do Bem-Querer. Então, o que acontece com essa força tectônica? Ela abre uma brecha, e essa força tectônica, ela para exatamente no Bem-Querer. Ao fazer isso, o que acontece? Toda aquela região gera, eu vou resumir evidentemente, gera uma espécie de uma baixada. E essa baixada, ela vai sendo soterrada ao longo de milhões de anos por essas formações rochosas que nós temos aqui por cima, chamadas pré-cambrianas, que é o Monte Roraima, o Monte Caburaí, e elas são soterradas ao longo dos milhões de anos. Lá no chamado Mioceno, digamos assim, há 20 milhões de anos atrás, a vegetação começa a aparecer junto com banhados e graminosos. A vegetação inicialmente foi coberta pelo caimento imagina que esse graben, essa fenda... Ela sobe... Essa renasce? Fenda, sim, está sendo preenchida. Então, quando essa fenda está sendo preenchida, ela está elevando de tamanho. E depois ela vai ser preenchida por vegetação. E aquela vegetação de 20 milhões de anos atrás, mais ou menos, ela é uma coisa muito parecida com o que é hoje. Não é igual, mas muito parecido com o que é hoje. E aí, com o passar do tempo, foi se formando essa vegetação, que é um abaciamento, chamado Formação Boa Vista. Se você pegar qualquer mapa geomorfológico ou mapa geológico, essa região lavrada é uma região de abaciamento. E se você pega imagens de radar SRTM, que é uma imagem que mede a altura das coisas, você vai ver a cicatriz do Graben de ponta a ponta, do Bem-Querer até o Essequibo, tá? E a importância da geração do Rio Branco na formação lavrada é muito grande, porque todo o sistema hidrológico, como era mais baixo do Essequibo e mais alto para cá, então todo o sistema hidrológico do chamado lavrado corria do sudoeste para o nordeste, em direção ao Essequibo. Com o soterramento, o que aconteceu? A hidrologia virou. Então passou a correr do norte para o sul. Tanto é que o Rio Branco ele não possui meandros. Ele é quase que uma linha reta até alcançar as baixadas campinaranas, que é centro de Roraima, que tinha uma ligação, e tem até hoje, com o nosso querido Rio Negro. Então formou-se, geologicamente falando, essa ligação entre o que é o lavrado hoje em dia, com o Rio Branco, com o Rio Negro. E em termos de idade geológica, o Rio Branco nasceu ontem, literalmente. A forma como você vê ele hoje deve ter entre 10 e 18 mil anos. Ou seja, do ponto de vista geológico, foi ontem, ocorreu ontem. Não sei se eu consegui explicar direitinho para o nosso ouvinte. Bom, e se não conseguiu, a gente vai ter um próximo programa, porque olha, o papo foi muito rico. Eu acho que até a gente já pode pensar no próximo programa da gente falar especificamente de Maracá, que eu fiquei curioso, essa produção científica que tem em Maracá, de repente no programa você trazer e falar para os ouvintes e para a gente aqui, olha, Maracá estudamos isso, acho que rende um programa mais. Reinaldo, meu caro, tenho que lhe agradecer muito aceitar o convite e o quanto foi rico esse programa hoje, como conhecemos mais do nosso estado. Muito obrigado, Reinaldo. Professor, meus parabéns. Eu agradeço a vocês, e eu achei fantástico que saiu um pouco daquele esquema de entrevista formal, que é muito chato para quem está sendo entrevistado. Então vocês fizeram uma entrevista super light, super tranquila. Me senti muito bem aqui. Obrigado aos dois. Ok, e teremos um segundo programa.
Agradecemos a vocês, ouvintes, e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui na 95.9 FM Universitária. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.